Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a formação do educador, tendo em vista que nós perpassamos sobre o alicerce da filosofia da educação. Então, nós vamos também mesclando esse conhecimento, o que seja a filosofia e qual a importância da filosofia da educação, porque nós vamos repensando as nossas práticas, desde como estudantes, né? Quando nós fomos estudantes, e também nesse processo que nós estamos nos projetando. Futuramente, vocês serão professores de diversas escolas, também personal trainers de diversas academias, e não deixarão de educar em todos os espaços possíveis que vocês estarão. Até como pais, mães, na família, existe um processo educacional. E hoje nós iremos falar justamente sobre a formação do educador nessa perspectiva da filosofia da educação. E aí nós temos uma charge, né, do Manalito, da Mafalda, onde a professora pergunta: quem não entendeu, levante a mão. E aí ele vai, levanta lá todo entusiasmado. O que você não entendeu, Manolito? Nada. Desde março até agora eu não entendi nada, né? Então, qual é o papel do formador, o papel do educador, para ter essa sensibilidade também de que nem sempre o domínio de conteúdo é o ponto central, mas sim a sensibilidade, entender o contexto social, entender a escola, entender a realidade dos alunos, que é uma realidade heterogênea. Então, quando o professor vai na sala de aula, né, vai para a aula de campo também, ele percebe que ali existem uma heterogeneidade, são alunos, estudantes que compreendem a realidade de formas diversas. E muitos também, uns estão mais interessados em determinadas áreas do conhecimento e outros estão interessados em outras áreas. Então, é natural, nesse processo também, que alguns se interessem mais pela sua área de conhecimento, né? Porque eles vão seguir caminhos diferentes durante todo o seu processo existencial. E aí isso nos faz refletir a pergunta do aluno, né? Já que ele não entendeu nada durante várias aulas que a professora ministrou, e também entender que a filosofia da educação nos abre esse leque para entender o contexto social, tanto da escola, da região, os alunos, e também que o professor é um ser humano, né? Vários professores nas escolas, eles não são os detentores do conhecimento, mas também nós estamos aprendendo com as nossas práticas docentes. Por isso que nós falamos também de uma formação continuada. Não é apenas ter o diploma e já vou entrar na sala de aula e vou deter todo o conhecimento, mas a formação continuada, tanto analisando o contexto social da escola, a partilha com outros professores, a questão do chão da escola, quando realmente funciona nas escolas, nós percebemos que a escola, os professores e os estudantes crescem juntos. Então, é necessário também repensarmos ou pensarmos e propormos uma formação continuada. Quando é que ela vai terminar? Só no último dia da nossa existência. A formação ela deve ser constante. Então, o que é que nós veremos na aula de hoje, né? Nós temos aí 5 tópicos. Eu espero que nós possamos debruçar de forma assertiva, sendo bem pontual também nesses tópicos, e para entendermos, alargarmos a área de conhecimento sobre a nossa prática docente. Tenho certeza que vocês já ouviram esse desenho, né? Já viram Homer Simpson, e ali ele está assustado, né? Com tantos tópicos que nós iremos ver hoje, mas de forma bem pontual. A prática docente, né, fazer uma reflexão sobre o que é ser professor e a nossa prática durante o nosso existir, a profissionalização do educador, um pouco de história, né, como é que se deu aqui no Brasil a fundação das escolas, os principais representantes que fomentaram as escolas e também a profissionalização do professor, né, quais eram os meios para essa formação, desde um período colonial, monárquico, do Império aqui no Brasil, e como é que nós vemos esse desenrolar na história do Brasil. Depois nós iremos ver os professores como intelectuais formadores, né? Qual é a diferença de um mero professor, de um simples professor, e ao mesmo tempo a necessidade de propormos, repropormos, contextualizarmos e passarmos a sermos intelectuais. Intelectuais não é aquele que se tranca dentro de um quarto e vai ler vários livros
escrever vários artigos científicos, mas é aquele que propõe uma praxis pedagógica. Ele entende a sua realidade social, ele articula projetos junto com seus estudantes e ele faz com que aquela realidade social ela seja conscientizada, com um desejo de mudança. Depois nós iremos ver os professores reflexivos, mas não basta apenas os professores terem essa sensibilidade se a escola não anda, se a escola não caminha, se a escola está embargada justamente por conservadores, por documentos que conservam, por algo que não seja progressista. Então, é necessário uma escola reflexiva para que se ande juntos. E, por fim, para não concluir, porque é um tema denso, por isso que é filosofia. A filosofia ela não tem dogmas, não é um catecismo que você vai aprender e vai colocar em prática de acordo com o que está escrito, mas, na verdade, são formas de pensar que nos ajudam a compreender e a problematizar a nossa realidade. Por isso que o tópico não é conclusão, mas é para não concluir e abrir leques de possibilidade. Então, a formação do educador, nós já nos perguntamos, né? Vocês estão em formação, né? Vocês são alunos do bacharelado de educação física, estão em formação e já serão futuros educadores, já são educadores em potência, como dizia o Aristóteles, né? Lembre-se do ato e da potência, mas um dia vocês chegarão ao ato de educar. Se é que já não existe algum de vocês que já exerce alguma prática educativa, quer seja em alguma escola, quer seja em alguma academia, né, quer seja auxiliando algum professor. Então, a importância de se educar o educador, o papel da universidade, não só também da universidade, mas a sociedade como um conjunto, como um todo, que tem essa necessidade de formar os educandos em futuros educadores. Premente necessidade de sua adequada profissionalização. E aí nós nos levantamos as seguintes indagações. Qual é o estilo de ser humano que a sociedade odierna, contemporânea, quer formar frente às tecnologias digitais, frente ao processo de desenvolvimento do ser humano mais acelerado, né? Hoje nós vivemos aí num tempo o tempo rápido, né? Onde nós queremos soluções rápidas para os problemas diversos, mas, ao mesmo tempo, o educador ele não pode ser raso. Ele tem que ser profundo também nas suas observações e também na sua prática docente. Por isso, a necessidade da universidade também de fazermos essas reflexões um pouco mais profundas, porque isso nos ajuda a entender a perspectiva de outros educadores, né, outros intelectuais, outros filósofos que também deixaram um legado importante, né? Lembrando também que o Platão, já que ele era um intelectual da sua época, um filósofo, ele deixa também contribuições importantes para uma formação holística. Não é apenas o desenvolvimento intelectual, mas é necessário praticar a educação física, já que ele era um grande ginasta, né? As esculturas gregas que nós observamos na Grécia Antiga, né, por meio de fotos, filmes, etc., vemos todas aquelas imagens bem definidas, bem delineadas. Então, tinha-se também uma estética do corpo a ser preservada. E, ao mesmo tempo, perceber como isso é importante para a nossa saúde, né? Então, que tipo de trabalho é esse, o de educar? Nós nos perguntamos, né, qual é a importância desse trabalho de educar o educador e como é que tanto a escola, no ensino fundamental, no ensino médio e também nas universidades, está nos formando, está preparando esse ser humano para os anseios da sociedade. E aí nós temos as imagens ali, né, uma professora, um professor utilizando vários meios, né, a lousa, para colocar em ação aquilo que ele aprendeu. E, ao mesmo tempo, perceber que nós não devemos ficar apenas estáticos nisso, né? São diversos os recursos proporcionados pelo meio educacional. E aqui na pandemia, onde nós estamos vivenciando, nós temos uma aceleração desses recursos. Prova disso é o Google Meet. Quem é que pensava em fazer, né, utilizar as videoconferências para ministrar aulas em décadas passadas? E esse processo de aceleração veio justamente com a pandemia, com o Covid-19.
também a fomentação de mestrados, né? Antes não se falava em mestrado EAD, à distância. Pela realidade pandêmica, muitos estudantes que conseguiram passar nos mestrados acadêmicos estão até terminando a sua formação a partir do Google Meet, a partir do Zoom, das ferramentas digitais, porque não tinha mais como se deslocar para as universidades. A educação EAD, que já era uma realidade, ganha-se também mais ênfase a partir do momento que nós estamos vivendo, né, dessa realidade que nós não sabemos como é que vai se dar o desenrolar, mas é uma realidade que proporcionou justamente uma aceleração ao contato com as tecnologias digitais. E o educador, que já foi formado anteriormente, ele não foi preparado para isso. Nós estamos aprendendo também a preparar melhor os slides, a utilizar o Google Meet, a ver também a questão do notebook, etc., né? Então, nós estamos em constante formação, em constante processo educativo. E aí nós nos perguntamos inicialmente sobre o que seria essa prática docente. Então, primeiro, nós temos que nos atentar aos cuidados com a formação do professor. Ora, o professor, desde o início do seu curso universitário, ele já vai expressando os seus anseios, né? Por que eu quis entrar nesse curso? Quais são as minhas motivações? O que é que me motivou desde o ensino fundamental e do ensino médio a querer essa área de conhecimento, né, para a minha vida, para o caminho que eu quero trilhar? E aí nós percebemos a importância também dos cursos das áreas de educação, dentre eles a filosofia da educação e a pedagogia. Então, os cursos de pedagogia devem ser momentos efetivos de reflexão sobre a educação e condição para a superação da atividade burocrática. E aí, por que nós colocamos ênfase também nesse curso de pedagogia? Porque, ora, vocês irão trabalhar em escolas, e nas escolas existe a coordenação pedagógica. A pedagogia vai ganhar uma ênfase na nossa carreira como educadores, como docentes, mas a partir também de uma questão burocrática, os documentos, as notas a serem inseridas, os planos de aulas escritos, e aí nós devemos tomar cuidado para que essa vivacidade, né, esse desejo constante de aprender, ele não seja amortecido pelo aspecto burocrático, como acontece justamente com muitos pedagogos, muitas áreas pedagógicas que acabam trocando, né, essa questão do ensinar, do aprender, da criatividade, que muitas das vezes acabam sendo embargadas por um processo mais burocrático de documentalização, de certificados, de término de ano, onde você entra naquele frenesi de terminar o ano as carreiras e, ao mesmo tempo, esquecer a vivacidade da prática docente. Então, os cursos devem proporcionar uma compreensão sistematizada da educação. O que é essa compreensão sistematizada? É todas as disciplinas que vocês viram lá no ensino fundamental, no ensino médio, que tem uma sistematização, ou seja, na área de história, por exemplo, raramente você vai começar no primeiro ano do ensino médio estudando história contemporânea. Você vai ter um processo sistemático, metódico, então se começa pela história antiga, depois história medieval, história moderna e história contemporânea, né? Tem um processo linear, sistematizado de se aprender as disciplinas, a fim de que o trabalho pedagógico se desenvolva além do senso comum e se torne justamente uma atividade intencional. Ora, por que além do senso comum? Porque, claro, que na nossa família, no grupo de amigos, nós temos conhecimento, nós temos informação, mas muitas das vezes, essas informações, elas não são questionadas, não são problematizadas, e é na escola, é no meio, no ambiente universitário, que nós temos a possibilidade de sair do senso comum e passar para uma atividade filosófica, para uma atividade científica, para entendermos a organização e o desenvolvimento corporal, já que vocês são da educação física. E aí, como nós vemos, antes de entrar na universidade, como é que nós sentíamos essa realidade do senso comum, que muitas das teorias do senso comum, elas não batem com aquilo que a ciência, né, com aquilo que o desenvolvimento acadêmico está dizendo, está proporcionando. E aí nós percebemos 3 aspectos importantes da formação do professor. Primeiro, nós temos os professores
é necessário ter uma qualificação. O professor precisa adquirir os conhecimentos científicos indispensáveis para o ensino de um conteúdo específico. Esse conhecimento científico é um processo, é um caminho, né? Vocês estão na universidade 4 anos e meio, se preparando justamente para serem excelentes profissionais, e para ser um bom profissional, vocês têm que ter domínio de conteúdo e, ao mesmo tempo, uma articulação muito fértil na universidade. Por isso que eu indico que todos os cursos, movimentos, eventos, palestras, participem, porque eles são de fundamental importância para o desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento profissional que vocês almejam atingir. Outra característica é a formação pedagógica. Ora, não é a centralidade do bacharelado de educação física, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver como a pedagogia está em todas as coisas. Então, acaba sendo o centro. Porque o fazer pedagógico é a maneira reflexiva de entender a realidade como um todo, de problematizá-la, de sistematizá-la e de se despertar uma verdadeira e real sensibilidade. Então, a atividade educativa supera os níveis do senso comum para se tornar uma atividade sistematizada que vise transformar a realidade. Então, essa formação pedagógica é um olhar mais amplo, né? Imaginem vocês que estão escrevendo trabalhos sobre o processo formativo nas escolas que vocês passaram, e imagine daqui a alguns anos vocês voltando a essas escolas como professores. A visão de mundo de vocês será totalmente diferente. Talvez vocês vão para a mesma sala de aula que vocês estudaram e vão perceber, poxa, quando eu era aluno, eu tinha um pensamento, e agora, num processo de maturação e de desenvolvimento acadêmico, o meu pensamento é diverso, é outro, que agora vise também contribuir ainda mais para o desenvolvimento da escola, da região que eu estou situado. E outra questão também é a formação ética e a formação política, né? São duas formações altamente interessantes, que é um processo. Esse processo é um processo de amadurecimento. Um jovem professor, ele pensa e ele age mais rápido, ele quer soluções práticas, mas, ao mesmo tempo, ele vai cair em percalços, ele vai reaprender, ele vai reformular diversas outras coisas que, no processo de maturidade, quando ele tiver anos a mais de experiência, ele vai perceber que os caminhos eles vão sendo fortalecidos justamente pelas quedas que ele teve quando ele foi um jovem professor, ou então desde o seu processo universitário. E também essa questão política. Quando eu falo aqui de política, gente, não quer dizer partido político, mas é entender aquela versão do Aristóteles. Lembra que o Aristóteles disse o seguinte, que todo homem, todo ser humano, por natureza, nós somos animais políticos, porque política vem de polis quer dizer cidade, e toda cidade precisa de uma organização, precisa das instituições e precisa refletir sobre as suas práticas para um melhor desenvolvimento educacional, saneamento básico, desenvolvimento econômico e etc., porque as pessoas elas são fomentadas por essa questão de instrução e de desenvolvimento. Então, a política aqui ela está muito mais ampla do que partido político X ou partido político Y. Quando vocês entrarem nas escolas, principalmente no processo de estágio, vocês vão ter contato com um documento chamado Projeto Político Pedagógico. Esse projeto é um projeto interno da escola, que, infelizmente, na sua grande maioria, são totalmente engavetados, geralmente feito pelo coordenador pedagógico ou um ou dois professores, só para que os fiscais da SEDUC, quando vierem, eles encontrem esse documento, mas, infelizmente, os alunos, em sua grande maioria, não têm contato, e a maioria dos professores pouco intervém, ou por falta de tempo, ou porque não se é colocado a necessidade de se refletir sobre esse documento, mas nós percebemos que esse projeto é o que norteia o caminho da escola, é o que faz com que diversos professores não tenham metodologias didáticas diferentes, mas que todos possam dialogar, né, deveriam dialogar e propor um caminho único a ser seguido. Então, essa formação ética e política é justamente de fundamental necessidade. Então, o professor educa a partir dos valores,
Esses valores nós vamos aprendendo dentro e fora da universidade, claro, porque vocês participam de igrejas, vocês participam de grupos diversos, vocês têm famílias, e as famílias vão transmitindo valores, avós, pais, etc., tendo em vista a construção de um mundo melhor. Esses valores, eles vão sendo ampliados, porque vocês também vão ser pessoas que serão espelhos, espelhos para muitos estudantes, né, e para outros professores também que vocês terão contato. Então, nós temos essa capacidade também de influenciar as pessoas, né? Influenciar no sentido positivo da palavra, no sentido de que muitos de vocês também foram motivados a seguir o caminho da educação física, tenho certeza, também por algum professor, né, por algum método inovador, por essa capacidade dinâmica e também de desenvolvimento do corpo a partir da educação física. O segundo ponto é a profissionalização do educador, né? E aí nós vamos aqui à questão de um pouco de história. É necessário entendermos a história, como é que se deu a primeira formação dos professores aqui no Brasil, e também problematizarmos por que muitos de nossos pais, nossos avós, não tiveram acesso à educação. Se nós formos olhar para as escolas de Picos e região, e também para as universidades, elas foram criadas há décadas atrás. Por exemplo, a Universidade Federal do Piauí, ela é da década de 70. Mas aí nós nos perguntamos por que nossos avós, nossos pais não tiveram essa educação universitária? Por que eles não estudaram no Vidal de Freitas, por exemplo, já que ele é muito antigo, ou nas escolas de Picos? E aí nós percebemos que num processo histórico, a educação também era excludente. Nem todo mundo tinha acesso a essas escolas. E a preparação da maioria das pessoas era para o mercado de trabalho. Então, nossos pais e avós foram excluídos desse processo. Eles tinham as mesmas capacidades intelectivas do que os outros da sua geração, como as mesmas capacidades que nós temos, mas quem estudava na Federal, né, na Universidade Federal, lá na década de 70 e 80, nós podemos dizer que eram os da elite, eram os privilegiados, eram aqueles que tinham gado, aqueles que tinham mais recursos, e aí angariaram também as suas vagas na universidade. E nós podemos lembrar, ou muitos de vocês podem perguntar aos pais de vocês, que na década de 90, quem passasse no vestibular, por exemplo, acabava raspando a sua cabeça, né? Tirava toda a sua cabeleira, porque era muito difícil ter acesso ao vestibular, ter acesso à aprovação no vestibular, acesso à universidade. Também outra característica que nós encontramos muito no senso comum, por isso que é necessário questionarmos o senso comum, são essas definições encontradas no slide. Nós temos aí, ei tia, né? E quem não chamou a professora de tio, a professora de tia, ou o professor de tio, quando nós éramos lá do ensino fundamental? Isso parecia um gesto amoroso, um gesto carinhoso, mas é também rodeado de formas únicas de padronização do professor. É como se a tia ela fosse obrigada a viver em determinadas condições, principalmente com salários baixos. E isso é uma forma de reforçar também essa ideia. Também outra característica é de dizer assim, olha, o magistério, ser professor é um sacerdócio, como se o padre, né, o padre que por vocação, o sacerdote, o monge, o eremita, enfim, né, o monge budista também, ele tem aquela vocação, ele vai para aquele sentido, ele se desapega de todos os bens materiais, e aí foi inculcado também que o professor deve ser esse, está ali por amor, está ali por vocação, mas nós não devemos esquecer que é uma profissão, e essa profissão ela deve ser valorizada. O professor ele deve ser bem pago, porque ele tem contas a pagar, ele tem uma vida para sobreviver, né? Ele tem filhos, ele tem diversas realidades. Então, é colocar o magistério como uma profissão, como qualquer outra profissão. Ora, quer dizer que o intelectual, aquele que escreve um livro, um artigo, deve, por amor e vocação, ele deve socializar o conhecimento de forma gratuita. Isso é uma visão romantizada. E o médico? Então, o médico ele deveria também salvar os doentes de forma gratuita, né? E aí nós vemos que o médico ele cobra, e cobra caro na sua consulta. Por quê? Porque existe uma valorização
expansiva, né, bem expressiva na questão da medicina. Faltou energia na casa, então o eletricista, por amor e vocação, deveria exercer esse sacerdócio e não cobrar nada também. Então fulano está sem energia, vou me solidarizar e não e justamente consertar a energia na casa dele. Ou então a companhia de energia elétrica poderia também ter essa visão, né? Não vou mais cobrar as contas de luz das casas, porque as pessoas devem viver tranquilas e felizes com a energia elétrica. E isso nós não vemos. Agora, quando se fala do professor, se fala do magistério, não, o professor ele pode ganhar um salário baixo, ou ele não deveria nem ganhar nada, porque ele está ali por amor e vocação. Então, nós devemos romper com esses ares de senso comum, que muitas vezes nós escutamos. Então, a expressão tia, além de conferir um ar doméstico, é a atividade profissional, nos faz lembrar a desde sempre existente feminilização do magistério, né? Aquelas professoras que estão ali nas creches, nos anos iniciais do ensino fundamental, é como se fosse um amor, uma vocação, e ali nós temos um trabalho redobrado. Ela tem que trabalhar horas mais, porque o desenvolvimento infantil requer, exige mais tempo, mais dedicação. E se nós formos ver, o professor de outras modalidades, ele acaba ganhando um salário maior do que aquelas professoras, né, os professores que estão no ensino infantil, no ensino básico. Então, ainda existe uma desvalorização maior, né, no caso das professoras e professores que trabalham na creche do ensino infantil. E aí nós temos o Chico Bento, né, do Maurício de Souza, eu apoio a valorização dos professores. Então, a primeira coisa é desmistificar aquilo que muitas vezes o senso comum impõe, como se nós fôssemos, nós não tivéssemos contas a pagar, e aí nós deveríamos oferecer o nosso serviço ao bel prazer, de forma democrática, numa visão romantizada, enquanto as demais profissões não fazem isso conosco, né? Acabam cobrando e cobrando aquilo que se deve, né? Por causa que eles estão exercendo o seu trabalho. Então, a expressão sacerdócio nos faz lembrar a abnegação, deixar as riquezas, né, ser totalmente espiritualmente convicto e aí não querer sobreviver, né? No caso aqui é sobreviver, porque os salários dos professores são baixos, né? Nós temos aí diversas discussões sobre a questão salarial. Total dedicação a uma atividade vilmente remunerada, levando à convicção de que a grandeza espiritual do empreendimento de educar estaria na razão inversa de um salário justo. E aí, se nós fomentarmos esse discurso que o professor é um sacerdócio, ser professor é um sacerdócio, nós estamos corroborando para um pensamento de que o salário deve ser cada vez mais rebaixado e que o professor não deve receber um salário justo, né? Então, nós temos uma charge, o salário de professor é o mais baixo, e aí já tem um professor ali, ser professor é um sacerdócio. Aí a mulher diz, mas tem muito sacristão que ganha mais do que o professor, né? Então, nós percebemos aí que existe uma supervalorização das outras profissões, e em muitos casos o professor acaba sendo desvalorizado. O professor é um profissional e, como tal, além da boa formação, deve ter garantidas condições mínimas para um trabalho docente, né? E ali nós temos, mais uma vez, na sala de aula, alguém que chega até a professora e diz, na minha opinião, o professor deveria trabalhar por amor e não por dinheiro. E aí a professora, descontente, ela vai e faz uma crítica, né? Ela problematiza. Será que eu consigo pagar o aluguel desse mês com um abraço, né, dando amor para as pessoas? E aí nós percebemos que, claro, a questão salarial é de fundamental importância, né? Vocês já vão problematizando, porque vocês também serão professores. Mas também não é só isso, né? Precisa-se de materiais adequados, não adianta na UESP vocês terem uma excelente formação, mas aí vocês chegarem nas escolas, cadê? Não tem nem ventilador, né? As bolas todas furadas, a rede lá de basquete, enfim, de tênis, está toda rasgada, nem tem rede, né, para a prática de demais esportes. Então, deve-se ter os materiais adequados, é necessário reuniões pedagógicas, onde
apenas não o diretor e o coordenador pedagógico delineiem caminhos já fixos, mas é necessária uma discussão, né, sobre a problematização da escola. O professor deve-se também impor as suas ideias, né, impor no sentido democrático, de escutar, mas também ser ouvido em seus questionamentos. Uma atualização permanente. Professor, mas essa atualização depende apenas de mim? Não, a escola deve proporcionar isso, né? Tem as formações no chão da escola, que muitas vezes não passa da teoria, mas é necessário, é uma prática cada vez mais efetiva. Também o próprio docente deve ter um plano de carreira, então ele faz o bacharelado, depois faz o mestrado, o doutorado, faz especializações. Então, é um processo contínuo. E também, de fundamental importância, como nós discutimos, é necessário repensarmos nos salários dignos, né, no salário que dê para o professor viver, né, pagar suas contas, pagar aluguel, criar seus filhos e etc. Né, já que nós estamos imbuídos na sociedade que precisa se pagar as suas contas. Né? Então, por isso, essa crítica em relação que o professor não é apenas, não podemos ver como um ser espiritual, né, um sacerdócio desprovido das riquezas. Não, é alguém que trabalha por amor, sim. Né? Os professores devem fazer aquilo que gostam e justamente serem remunerados por aquilo que gostam. Assim como o médico, eu tenho certeza que os médicos também trabalham por amor, mas ao mesmo tempo recebem por aquilo que eles fazem. E aí nós percebemos um breve panorama histórico. Ora, quando nós começamos a problematizar sobre a educação, nós vemos que esses percalços que acontecem na escola, a defasagem, muitas vezes dos prédios, a má formação ou a necessidade de uma atualização constante na formação do professor e também a realidade física das escolas, ela já vem de muito tempo. Né? Não houve-se, desde 1500, uma necessidade de se colocar escolas de desenvolvimento da educação como nós pensamos hoje. Né? E aí nós partimos do século XVII, século XVIII, desde o século XVII e XVIII, quando começaram a se conformar as escolas, à semelhança das escolas atuais, né? Porque antes eram apenas reuniões, aldeamentos, principalmente os jesuítas, que ensinavam aos indígenas. A forma educacional nas igrejas acontecia, ou então dos europeus que vinham também, né? Um processo de... Os filhos dos europeus, eles voltavam para a Europa para dar continuidade a seus estudos, né? Aqueles que conseguiam muitos bens, terras, mas a partir do século XVII, XVIII, nós temos ali os prédios, as construções, mais ou menos da forma como nós temos a escola hoje, né? O enfileiramento das cadeiras, a necessidade de alguém transmitindo ali o conteúdo para se transformar em conhecimento, né? O conhecimento também, e a preparação dos mestres, né? Então, nós nos perguntamos de onde vinham esses professores. Era justamente incumbência das ordens religiosas, né, dos franciscanos, dos jesuítas, né, principalmente aí da Igreja Católica. Já existem alguns estudos recentes, muito interessantes, também de que houve uma grande participação dos protestantes. Por exemplo, na região que eles chamavam de França Antártida, que era a região do Rio de Janeiro, foi inicialmente desbravada ali pelos protestantes. Então, eles trazem também um modelo, né, educacional, esse modelo mais cristão, um modelo também de um viés único, muitas das vezes desprezando o conhecimento local e também o conhecimento dos indígenas e dos africanos que aqui estavam, que vieram no processo de escravidão. E aí nós percebemos que essas primeiras formações eram dadas por esses religiosos, né, que vinham de fora e traziam essa perspectiva eurocêntrica. Ao mesmo tempo, houve adequações, né? Por exemplo, os jesuítas, num processo didático, pedagógico, eles percebem que ler em latim as Sagradas Escrituras, né, o livro sagrado da Bíblia, não era interessante, não estava proporcionando uma educação para os indígenas de forma mais consistente. Então, se vem o teatro, né, as procissões que ganham muita ênfase no Brasil, colocar um jesuíta sendo chicoteado, vestido de Jesus,
causava impacto e percebia que os indígenas choravam, né? Você vê uma pessoa sendo chicoteada, e aí colocar um processo ali pedagógico e religioso causava impacto também, e se percebeu um avanço educacional nesse sentido. Também as gravuras, né, as iluminuras, os vitrais religiosos acabam sendo métodos didáticos desenvolvidos. Mas e os professores locais? Como é que eles eram formados? Geralmente eram aquelas pessoas que tinham mais habilidade, que desenvolveu a escrita, a oratória, eles eram chamados e ali eles começavam a repassar o seu conhecimento para as comunidades locais. Se vocês fizeram uma pesquisa interna mesmo, né, entre seus pais, uma conversa informal, vocês vão perceber que eles vão falar de mestres escola, ou seja, eram pessoas que tinham algum benefício na sua época, desde jovem, eram os que tinham algum gado, algum terreno, e eles conseguiram uma ascensão um pouquinho mais, né, para saber ler e escrever. E essas pessoas eram quem eram convidadas pelos outros da comunidade para poder também ensinar aquilo que ele tinha aprendido. E a partir do século XIX, né, então no século XVII e XVIII, nós temos essa vertente religiosa. No século XIX, o Estado passou a se interessar pela organização da escola pública e a formação dos professores. Aqui nós temos a imagem do Marquês de Pombal, que tem uma rivalidade imensa com os jesuítas, porque os jesuítas estavam num processo de ensino muito mais amplo para os indígenas, e ao mesmo tempo eles estavam tendo riquezas, né? Eles conseguiam o ouro, as terras indígenas, então a posse dos jesuítas se tornou crescente. O Marquês de Pombal, ele tem a influência do iluminismo, né? E os iluministas, eles, claro, que pregavam a razão, a ciência, o rompimento com a tradição, e essa tradição é justamente tudo que era católico, tudo que era religioso. Então, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas do Brasil, e aí se coloca agora a responsabilidade da educação nas mãos do Estado. O Estado, então, era para ser uma forma de trazer essas ideias luministas, a enciclopédia do Diderot, do Voltaire, um desenvolvimento científico, um desenvolvimento político, mas não é isso que acontece. As escolas ficam no abandono, elas ficam ao bel prazer, e aí a formação ela decai, né? Existe uma crescente formação com os jesuítas, mas aí depois com o Marquês de Pombal não se tem um desenvolvimento crescente. Mas nós vemos o desenvolvimento de algumas escolas que acabam sendo modelos, né, para outras regiões do Brasil. E aqui nós temos a Escola Normal de Niterói, são criadas várias escolas, chamadas de escolas normais, e elas têm uma padronização, têm um currículo único, têm uma forma de se desenvolver o processo educacional. Ela é do ano de 1835, e no Brasil a primeira a ser fundada foi a Escola Normal de Niterói, no Rio de Janeiro, capital da província do Rio de Janeiro, como vocês estão vendo na imagem. Ela funcionava de forma precária, com um só professor e poucos estudantes. Então, nós imaginamos um prédio imenso, né? Apenas um professor, poucos estudantes. O desenvolvimento pedagógico não tinha tanta eficiência assim, e ela acaba fechando no ano de 1849 por falta de alunos e retornar mais tarde às atividades. Surgiram outras escolas normais nas diversas províncias, mas sempre com educação instável, né? Tanto por uma necessidade, né? Em 1835 nós estamos falando de um Brasil agrário, né? Então também não tinha-se essa necessidade de colocar os seus filhos na escola, era muito mais interessante na produção agrícola, porque ia gerar mais riquezas, e também muitos dos intelectuais formados nessa época, que tinham também aspectos econômicos em abundância, eles mandavam seus filhos para a Europa, né, para estudarem e depois voltarem para o Brasil ou permanecerem lá. Isso proporcionou um descaso pelo preparo do mestre. Prevalecia uma tradição pragmática de fazer por fazer, de acolher professores em formação, conforme o pressuposto de que não havia necessidade de nenhum método pedagógico específico. Não existia, mesmo criando as escolas a escola normal, que era centro de referência, mas ainda não tinha um currículo que fosse
seguro a ser seguido. E aí se percebeu um descaso justamente pelo preparo do mestre. Qualquer pessoa, né, não necessariamente que tivesse um diploma, ela poderia ser, né, um mestre, um professor, mas aí as habilidades de um e de outro não havia um consenso único. E aí acaba sendo fragilizado o preparo do educador. Na educação no período monárquico, nós vemos que por volta da década de 1860 e seguintes, a formação dos professores acaba adquirindo mais relevo, ao lado de inúmeras outras providências para melhorar o ensino. Né? Houve-se uma influência, na verdade, não foi que os pensadores intelectuais brasileiros receberam por eles mesmos, né? Mas, primeiro, já estava convicto que a educação estava fragilizada, que o processo de formação do professor deveria ser melhorado. Então, o currículo foi ampliado, enriquecido, e a aprendizagem da metodologia pedagógica modernizou-se, claro que acatando os parâmetros trazidos pela Europa e também pelos Estados Unidos. Né? Houve uma influência tanto dos Estados Unidos como dos diversos países europeus no desenvolvimento de uma educação mais clássica, como nós vemos aqui na imagem, né? Uma pessoa ali debruçada nos livros, temos uma educação musical também do piano, né? Alguém tocando piano. Então, nós temos uma educação modernizada a partir dos parâmetros da Europa e também dos Estados Unidos. A educação no início da era republicana, né? A monarquia, a república surge a partir de 1889, mas os inícios antes da república, nós vemos já uma necessidade de padronização da educação, e aí nós vemos mais uma vez uma escola normal, a Escola Normal Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, instalada em 1890, né, um ano após o processo de república, né, de transição da monarquia para a república, e também a do Rio de Janeiro serviram de modelos para similares nos demais estados. Então, elas foram as referências para as demais províncias, já que a monarquia tinha caído, agora o processo republicano deveria incentivar a educação aos moldes iluministas, aos moldes também europeus e norte-americanos, e fazer com que essas escolas proporcionassem um fomento à educação e também à formação dos professores. E aqui nós temos um desenvolvimento, né, com a criação da Universidade de São Paulo, a USP. Hoje nós sempre falamos da referência à universidade no Brasil, que tem uma gama de produções, que tem um desenvolvimento bem acelerado também, é a Universidade de São Paulo, a USP. Ela foi criada em 1934 e foi criado justamente um instituto de educação que oferecia essa complementação pedagógica. Então, alguém sabia ensinar, ia até a universidade, agora deveria complementar com as disciplinas e matérias pedagógicas para melhorar a sua didática, entender o que era a filosofia da educação, né, os aspectos sociológicos, para os alunos formados em outras disciplinas, né? Então, nos bacharelados de Direito, por exemplo, havia essa complementação a partir do Instituto de Educação para essa complementação pedagógica. E no ano de 1937, nós temos aí 3 anos após, diplomaram-se os primeiros professores licenciados para o ensino secundário. Eu fiz uma pesquisa, procurei quem eram esses professores, mas não encontrei nas minhas pesquisas, mas é bem interessante, né, saber quem eram os primeiros professores que foram licenciados e eles deram continuidade, claro, agora como professores universitários, muitos deles, para formar mais professores. E aqui nós temos o símbolo, né, a logomarca da USP, da Universidade de São Paulo. Né? São Paulo é o santo, né, já que a própria cidade é formada pelos jesuítas, então tem o apóstolo Paulo, que acaba dando o nome à cidade, consequentemente se dá o nome da universidade, né, ao apóstolo Paulo, mas aí nós temos o emblema, né, em latim, a scientia vinces, né, a ciência vencerá, a produção acadêmica, a produção científica. Nós temos, de um lado, a bandeira do estado de São Paulo e ali uma outra bandeira mais medieval com uma cruz, né, onde nós compomos ali a logomarca. E aí já fica para vocês a curiosidade, ou como foi criada a logomarca da UESP. Né? Cada símbolo desse tem um significado e ele vai sendo repassado e muitas vezes ele é pouco problematizado. Né?
sobre quem criou e por que esses símbolos estão ali na universidade. Cada universidade tem a sua logomarca. E aí nós temos o Fernando de Azevedo, que é um intelectual que vai justamente fazer essa problematização sobre a necessidade do magistério da formação do professor. E ele diz o seguinte: com esse acontecimento, inaugurou-se, de fato, uma nova era do ensino secundário, né? A criação da USP, o Instituto Formando Professores, cujos quadros docentes de professores, constituídos até então de egressos de outras profissões, autodidatas ou práticos experimentados no magistério, começaram a renovar e a enriquecer-se ainda que lentamente, com especialistas formados nas faculdades de filosofia, que além do encargo da preparação cultural e científica, receberam por acréscimo da formação pedagógica dos candidatos do professorado do ensino secundário. Então, o Fernando de Azevedo faz essa constatação, que é um aspecto importante, é um aspecto positivo dessas pessoas que são formadas em outras áreas, fazer essa complementação pedagógica pela USP, e egressos, né, eles saíram das universidades e voltam para as universidades, agora dando seguimento, né, continuidade a essa formação necessária, que é a formação de complementação pedagógica, e também das áreas que eles trazem como cientistas de diversas áreas, né, no sentido de biólogos, do direito e diversas outras áreas existentes, e até autodidatas, aquelas pessoas que tinham conhecimento intelectivo bem interessante, bem desenvolvido, e necessariamente não dominavam uma determinada área do conhecimento, né? Num sentido mais de diploma, mas ele angariou isso e conseguiu, por meio da complementação pedagógica, agora ter o seu diploma e também dar seguimento à formação dos outros estudantes. E na década de 40, né, nós vamos aqui pelos pontos principais, fazendo um resumo sobre a história da educação, nós vemos aí a escola normal, né, houve uma nova reorganização dos cursos de magistério, principalmente no nível médio, né, se hoje nós falamos no novo ensino médio, mas sempre se fala numa renovação do ensino médio. Lembro que quando eu estudei no ensino médio, que já era bem diferente desse velho ensino médio, não tinha nem livros didáticos, né? Nós tirávamos xerox apagadas, e eram diversos professores de áreas diferentes. Então, professor de história, às vezes, era formado em letras, português, porque não tinha alguém específico da área formado na região. Então, essa renovação é constante do ensino médio. Predominou o interesse pela cultura geral, né? Pela história, pela matemática, pela música, em detrimento de uma formação profissional. Era uma formação mais erudita, por assim dizer, e daí para frente surgiram ou fomentaram-se mais essas escolas normais, tornaram-se reduto das moças de classe média em uma busca de profissão feminina. E aí, se nós formos estudar até a história da própria Escola Normal de Picos, os primeiros estudantes eram mulheres, né? Elas eram voltadas ali para o ensino específico do cuidado das crianças, do ensino pedagógico, e essas escolas normais foram buscando essa questão da profissão feminina. Depois é que se amplia, né, para todos a formação das escolas normais. Na ditadura militar, como eu já havia colocado para vocês em outros momentos, nós temos aí uma tendência mais voltada para o ensino tecnicista. E aí nós colocamos assim, repensando a educação na ditadura militar, nesse sentido que era mais padronizado, não estava mais em evidência o aluno como centro do conhecimento, mas um professor detentor de conhecimento, e o próprio Brasil ele está em processo de desenvolvimento econômico acelerado. É durante a ditadura militar, que foi até 1985, que o Brasil passa por esse processo de indústrias vindo de fora, né, principalmente a Coca-Cola, a Ford, a Volkswagen, elas vão se concentrando na região sudeste do país, e aí existe uma grande migração dos nordestinos em busca de melhores condições de vida. Então, a educação aqui, ela é totalmente tecnicista, ensinar para a técnica. Então, houve uma reforma universitária chamada pela Lei
540, do ano de 1968, e do ensino fundamental e médio, uma lei 5.692, de 1971, concomitantemente à implementação da tendência tecnicista da educação. E, ao mesmo tempo que era tecnicista, nós temos também uma vigilância maior às universidades. Por isso que nós temos na imagem uma mão que está ali manipulando um bonequinho. Então, o professor ele não poderia fazer críticas ao sistema social, por exemplo. Existem muitos relatos de pessoas do exército, de soldados que se infiltravam como estudantes, faziam a sua matrícula, e eles estavam nos cursos diversos vigiando o que é que o professor estava falando. Então, se o professor fosse contra o sistema da ditadura militar, ele seria convidado primeiro a se retratar. Se não houvesse retratação, alguns professores sumiram, né, do mapa, ninguém sabe para onde que eles foram, depois da última aula ministrada, ao criticar esse sistema, né, de transição aí de uma democracia para o período da ditadura militar. Mas o nosso foco é entender esse modelo tecnicista. O que é isso mesmo? E a imagem já fala por si só. É um modelo padronizado, é um modelo técnico, não necessariamente você vai questionar a sociedade, mas você vai contribuir com a sociedade para que ela se desenvolva. Então, o indivíduo nós somos partes da sociedade e é necessário um desenvolvimento acelerado da economia. Por inspiração norte-americana, propõe um modelo tecnocrático, imbuído das ideias de. Então, nós temos aqui uma inspiração dos Estados Unidos, propondo um modelo único, tecnocrático, e ele está permeado, né, imbuído por essas ideias. Primeiro, o princípio da racionalidade, mas a racionalidade não é de questionar, mas de aprender, e aprender os modelos técnicos, de organização, e aí nós pensamos na organização fabril, cada um desenvolvendo aquilo que deve ser desenvolvido, né? Cada um desenvolvendo a sua função, de objetividade, eficiência e, consequentemente, de produtividade. Então, nós vemos as grandes empresas chegando, é necessário se adequar a essas empresas, não necessariamente questionar os salários, mas entrar e fazer, né, para que esse feito produzisse um avanço econômico. Né? Não é fazer por fazer, mas é um fazer justamente para o avanço econômico, um desenvolvimento acelerado da economia. E é justamente o que acontece também nesse período, né? Muitos nordestinos, meus avós principalmente, foram, meu pai também foi, para em busca de melhores condições. E aí também aqueles que tiveram acesso à escola tinha-se as disciplinas da USPB, né, de direcionamento de como fazer, de como agir. Era um ensino bem técnico, visado numa sociedade em desenvolvimento. Percebeu-se uma fragilidade nisso, principalmente os professores, muitos professores ficaram insatisfeitos, e aí foi criado, no ano de 1980, centros de formação, né, a criação de centros de formação e aperfeiçoamento do magistério, onde os professores iriam discutir, debater, propor projetos para um desenvolvimento também não apenas técnico é interessante, é importante, mas humano, já que nós estamos trabalhando com pessoas, né? Pessoas são humanas, nós não somos apenas racionais. Criados em 1980, trouxe um novo alento para a profissionalização do educador, inicialmente, mas depois o governo não incentivou, principalmente as famílias de renda baixa, por exemplo, para ter ingresso no ensino fundamental, as crianças iriam receber um benefício, né? Iam receber um valor, ali naquele tempo era cruzado, a moeda era cruzado, era cruzeiro, então ele recebia um determinado valor para que a família não precisasse tirar essa criança para ela trabalhar. Então o governo inicialmente coloca isso em prática, mas depois existe um esfriamento. Então, mas o governo não desenvolveu políticas adequadas para a carreira e também para a remuneração dos professores, né? O desenvolvimento da carreira profissional e também das escolas, e os salários dos professores continuaram igual ao discurso do professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo, né? E o salário continua sendo baixo. Então, os centros eram ideias interessantes, necessárias, mas precisava-se também
da fomentação do governo. E depois, com o passar do tempo, nós já vamos aqui para 1996, né? Claro que depois da ditadura militar, em 1985, surge o processo de redemocratização no Brasil. E aí nós temos a educação a partir da LDB e também após a Constituição Federal de 1988, que é a Carta Magna, né? Aquele que está no poder, que romper com os princípios da Carta Magna, com a Constituição, acaba sendo punido, né? Embora nós percebemos que existem diversas emendas, a própria Constituição já tem várias interpretações e as emendas permitem, né, vários absurdos também frente àquilo que foi escrito na Constituição Federal de 88. Em 96, né, surge a Lei de Diretrizes e Bases de 9.394, do ano de 1996, manteve os cursos universitários de pedagogia e criou os Institutos Superiores de Educação, voltados para a formação de professores da educação básica e também do ensino superior, a partir de uma formação pedagógica e uma educação continuada para os profissionais de educação. Então, já tem uma lei específica, a LDB, vai direcionando tanto a formação dos professores, o currículo escolar, e também é a Carta Magna, né, que vai direcionando sobre o processo educativo. E aí nós, claro, quando surge a LDB, muitos professores já estão nas escolas por necessidade, né? Necessidade social. Tem as crianças, tem a escola fomentada pelo governo, mas quem é que vai dar aula? Então, muitos professores eram os autodidatas, aqueles que escreviam um pouco melhor. Então, eles foram convidados a estarem nessas escolas. Então, com a LDB, houve a necessidade de fomentação de fazer com que esses professores voltassem às universidades para ter um diploma, né, para ser um processo também de formação pedagógica. Então, a intenção é de que, com o tempo, todos os professores de qualquer nível tenham uma formação universitária. Então, nós temos o PAFOR, né, tanto na UFP, eu acho que também teve, na Universidade Estadual do Piauí, que é justamente isso, o professor que já está ali anos e anos de carreira docente, agora ele tem a oportunidade de voltar à universidade, né, para conseguir o seu diploma. Claro que o diploma é justamente para você ter uma complementação pedagógica. Então, ali, ele tem a oportunidade de socializar suas experiências, também tem a oportunidade de conhecer mais profundamente os teóricos que falam sobre a educação, né, a filosofia da educação, a pedagogia da educação, a psicologia da educação. Então, agora ele teve essa oportunidade. Eu não sei se vocês conhecem alguém que passou pelo PAFOR, né, onde vários professores que não tinham o diploma agora conseguiram a partir dessa formação. Outra questão também que nós falamos, né, já o nosso ponto 3, é a questão dos professores como intelectuais transformadores. E ali tem uma imagem do Paulo Freire, que é totalmente proposital. Às vezes nós pensamos que o intelectual transformador são as grandes personalidades. Só porque, quando nós vamos estudar a teoria fundamental desses caras, dessas pessoas, eles estão partindo de uma praxis pedagógica. Então, todos nós, em potência, somos intelectuais transformadores, porque nós voltamos para a realidade escolar e, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de transformar a realidade social, né, a consciência coletiva e até a nossa consciência, por meio da praxis pedagógica. Então, a ação pedagógica deve ter uma ação mediadora que estabelece a relação de reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade. O professor, ele chega, né, vocês voltarão para as escolas com diploma de educação física, mas vocês vão voltar com um olhar diferenciado e serão professores mediadores, né? Os alunos ali com a ânsia de conhecimento, e às vezes alguns, não, eu não quero aprender determinada disciplina, vocês vão montar estratégias, e essas estratégias também vão fazer com que eles tomem consciência da importância dessa área de conhecimento. Busca-se uma praxis pedagógica, ou seja, como um saber intrinsecamente ligado ao compromisso de transformação de pessoas e também da crítica da cultura, né? Então, o professor ele vai demonstrando que nada é neutro, a escola não é neutra, os jornais, a internet, as informações, elas passam
por uma intencionalidade. E aí vocês vão, juntamente com os alunos, problematizando essas intencionalidades e percebendo um compromisso pedagógico, um compromisso social. Muito se fala que a escola prepara para a vida, mas é um equívoco, né? Os intelectuais transformadores dizem o seguinte: a escola é a própria vida. Vocês estão ali vivendo horas e horas do seu dia, do seu tempo, vocês estão sendo formados. A escola é vida. A escola também ela não está em outro planeta. A escola está na sociedade, a escola está ali ou na periferia da cidade, ou no centro da cidade, e ela pode muito bem dialogar com seu bairro, com a sua comunidade, pode promover ações sociais significativas, pode sensibilizar as famílias também, né, sensibilizar até o aluno, sensibilizar os seus pais para voltar à escola para estudar no EJA, né, no ensino de jovens e adultos, por exemplo. Então, a escola e os alunos e o professor têm esse compromisso social. Então, esses professores intelectuais transformadores, eles não agem como detentores do conhecimento, mas eles agem como mediadores. E mediar é propor. Propor também pode ser que um determinado projeto sofra alterações. A gente cria um cronograma, mas não quer dizer que nós somos robôs que vamos seguir à risca. Nós vamos justamente transformando, readequando, propondo e repropondo, né? Surge um projeto, pode surgir outro, e outro, e outro, mas é necessário fazer uma transformação por meio da praxis pedagógica. E aí, a grande pergunta é essa: o que é que se espera de um profissional da educação? Ali nós temos o Homer Simpson, professor. Eu indico vocês assistirem esse episódio, né? O Homer acaba tendo destaque como professor porque ele desenvolve uma sensibilidade de falar do cotidiano dos seus amigos ali, das pessoas que estão em volta, e é justamente o que o intelectual transformador, né, faz, intelectuais transformadores fazem, que é justamente essa perspectiva de sensibilidade, de ser crítico, mas não é tecer a crítica pela crítica. Agora eu vou criticar um determinado projeto, mas eu não reproponho nada, ou eu não vejo nada de positivo naquele projeto. Opa, pera lá, nós temos que olhar todas as circunstâncias e também fazer perguntas que sejam pertinentes, né? No sentido, criticar não é detonar o outro ou detonar determinado projeto, mas é ir além e, ao mesmo tempo, conhecer o coletivo daquele projeto. Né? Quem foi que formou isso? Por que a necessidade de comprar determinado objeto? Né? Então, é necessário ser crítico, mas um crítico reflexivo e um crítico que busque soluções, né? Verdadeiras soluções, e não apenas apontar problemas pessimistas, né? No sentido de querer destruir tudo e manter sendo conservador dessa forma. Né? Acaba conservando as mazelas sociais, conservando aquilo que ainda não é o desenvolvimento. Na minha concepção, é muito interessante nas escolas ter um grupo, né, de estudantes que vai se renovando e eles participem das reuniões pedagógicas, eles participem do desenvolvimento da escola, o grupo estudantil, né, o grêmio estudantil. Na minha concepção, é muito interessante, isso é muito pertinente, porque existe até um engajamento dos alunos. Né? Depois vocês podem até me colocar aí as experiências, se nas escolas de vocês tinham esse grêmio estudantil, ou se às vezes ficavam as coisas muito deslocadas, né? Os professores de um lado, o coordenador e o diretor do outro lado, os alunos do outro lado, então a escola desse jeito não cresce. Então se espera que o profissional da educação seja crítico, né, para propor melhorias, reflexivo, intelectual transformador, capaz de compreender o contexto socioeconômico político em que vive. Então, por isso que nas minhas aulas eu sempre friso bem a necessidade de entendermos a história. Né? Nós não podemos dizer, a educação está mal hoje em dia, mas é aí, se nós olharmos a história do passado, né, ela já esteve pior, né, no sentido que houve mais descaso ainda em relação à educação. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos cruzar o braço, está boa, não. Também existem aspectos a serem melhorados. Muitos deles não vão depender do profissional educador, né? Do profissional da educação, do professor, porque ele não é quem faz o sistema que já está montado. Né? As escolas precisam de estrutura, né? Precisamos de investimento econômico,
e também várias nuances, né? Várias características, às vezes, emperram a atividade do professor. Mas isso também não vai deixar que a gente lute, né, por uma educação melhor. Também se espera que ele participe ativamente do propósito da emancipação humana. E essa emancipação humana só vai no confronto. Né? Não vamos pensar que a escola é um reino de ursinhos carinhosos, todo mundo feliz, lançando corações no seu peito. Não. A emancipação humana é confronto de ideias, é diálogo, são projetos, são propostas. Muitos deles vão dar certo, outros também precisarão ser readequados, mas só a intencionalidade de querer transformar é dizer que esse projeto ele já deu certo, porque ele não quer mais seguir a velha cartilha, né, a velha receita de bolo. Vou dar minha aula, depois vou para casa, e aí depois eu volto só no dia seguinte. Não, a escola, né, o meio social que você vai viver, agora é um compromisso social que você assume também. Né? Ver quais são os projetos sociais que você pode desenvolver para as pessoas mais fragilizadas, para aqueles que não tiveram acesso à educação, também para os alunos, né? O aluno que vai na escola, mas ele também está com diversos problemas, às vezes o pai foi preso, às vezes sofre agressão dentro de casa, às vezes passa por diversas dificuldades que nós não conhecemos. E, ao mesmo tempo, perceber que os professores são seres humanos também, eles têm diversas dificuldades e são heterogêneos. E ali tem o Homer Simpson, né, falando do sucesso para o casamento, de acordo com Homer Simpson, né, e ele como professor. Outra característica também do profissional de educação é isso que está na imagem. Nós temos aí duas realidades. Ora, vocês serão formados em educadores físicos, mas qual será a sua prática nessa escola que tem todas as condições, está bem iluminada, está bem arejada, tem carteiras limpas, mas qual será também a sua formação? O que é que você vai propor nessa outra escola, que é uma casa, praticamente uma casa, né? Foi destruído ali um muro, parece, as carteiras do jeito que estão. Então, você tem que ter uma sensibilidade, né, para você propor, para você repropor. A universidade, muitas vezes, não vai ensinar isso porque ela não está. O mundo é amplo, o mundo é heterogêneo. Então, vai partir também da realidade social que vocês estarão inseridos. Né? A universidade vai te dar as melhores condições para você entender a área específica do seu conhecimento específico, mas a vivência em si, vocês vão ter apenas com a prática, né? O que está justamente aí delineado nessas imagens. É compreender que as escolas não são espaços neutros de mera instrução, né? O professor vai chegar com, olha, o conteúdo é esse, vocês se virem, mas, ora, se você está nessa escola que está tudo decaído, nós devemos imaginar também a realidade social desses alunos. Eles têm o mesmo tempo para estudar do que os alunos da escola bem arejada ali do bairro que a outra escola está situada, né? Como é que é a realidade social desses alunos? Eles trabalham para ajudar os seus pais? Então essas perguntas devem ser levantadas, mas carregados de pressupostos que apresentam as relações de poder vigentes e as convicções pessoais nem sempre explicitadas, né? Às vezes na escola se padroniza, todos devem seguir o mesmo ritmo, mas esquecemos de ver o ritmo dos próprios alunos e dos próprios professores. Né? Os professores esquecem de ver os ritmos dos alunos, de ter essa sensibilidade, enquanto a direção e a coordenação acabam esquecendo de ver o ritmo dos professores. E aí a gerência superior esquece de ver o ritmo e a sensibilidade dos gestores, né, dos diretores e dos coordenadores. Parece uma bola de neve, né? Um vai só dizendo, tem que ser dessa forma, e ao mesmo tempo o profissional, o educador transformador, tem que ter essa sensibilidade. Perceber também a existência de um currículo oculto. Professor, mas o que é um currículo? O currículo é aquilo que você recebe como documento. Né? Você tem que assinar diário, você tem que preparar suas aulas, tem que fazer a ementa, tem que fazer o plano de aula. Então, esse é o currículo, ele está ali definido, ele está visível aos nossos olhos. Né? Tem o currículo do bacharelado de educação física, né? Tem todas as disciplinas que vocês irão fazer durante seu curso. Mas, ao mesmo tempo, existe um currículo oculto, que é justamente aquilo que nós aprendemos de valores com o encontro,
na universidade, com o encontro na escola, aquilo que nós vamos amadurecendo durante o nosso processo formativo. Então, a atividade educativa é permeada por normas, valores e crenças de tal modo estranhados que as pessoas não tomam consciência explícita deles, mas nós internalizamos esses valores. Muito se diz, por exemplo, o insucesso e a exclusão escolar muitas vezes são atribuídos à incapacidade do aluno. Fulano não tirou boas notas, ele não passou de ano porque ele não quis, mas ao mesmo tempo é necessário entendermos a realidade do aluno. Né? Existe até uma historinha do professor que durante o seu ensino, né, ele se torna depois coordenador pedagógico, ele tem uma ascensão social, mas aí, num processo romantizado da sua história, ele diz que, inicialmente, quando criança, ele fugia das aulas de história, porque eram aulas de história engessadas, ele não compreendia o conteúdo. Depois ele ficava trancado na biblioteca, lendo todos os livros da biblioteca, e aí ele vai desperta essa sensibilidade, né, esse gosto pela leitura, essa intelectualidade. Só porque quando ele volta como professor, se forma, né, nas suas primeiras aulas, ele começa a punir todos aqueles que fogem das suas aulas. Ou seja, ele não problematiza. Por que que aquela professora, que quando eu reprovei, por que que as aulas dela não eram interessantes? Ele não problematiza. Quando ele percebe que os alunos fogem assim como ele foge, ele não vai estudar as causas por que os alunos fugiram, da mesma forma que ele fugiu quando era criança. Ao mesmo tempo, ele reproduz. Né? A professora me reprovou, então quem foge das minhas aulas eu também irei reprovar da mesma forma. Então não existe essa sensibilidade. Outra questão são os preconceitos. Né? Não pensem que a escola, por ser escola, ela não vai estar sobrecarregada de preconceitos arraigados no imaginário da sociedade, contra negros, pobres, mulheres e gays, orientam a postura de um pouco interesse ou até hostilidade em sala de aula, né? Principalmente para as disciplinas de sociologia, que vão falar dessas questões, né, mais próximas no sentido de exclusão social, nós vemos ainda uma aversão, um determinado preconceito, e também um questionamento, né? Quantos dos nossos diretores ou professores nós vemos, por exemplo, professores transexuais ou diretores transexuais? Nós não vemos, não temos, no sentido de que isso é um preconceito arraigado, né? Existe um imaginário da sociedade que ainda carrega uma visão angelical da escola, né? E a escola ela deve ser problematizada e também deve ser socializada, no sentido, ela é social, ela nasce de um contexto social. Então, a verdadeira educação parte das problemáticas sociais. Né? O currículo oculto se manifesta no poder do professor quando elogia ou reprova um comportamento, ou em situações extremas, quando lisonjeia ou hostiliza conforme as convicções ou seus preconceitos. Né? Então, nós vemos aí os professores, de uma forma geral, e claro que existe, né, o ponto positivo, às vezes, quando o professor elogia determinado projeto, alunos que desenham bem, né, por exemplo, então, se o professor fomenta aquela característica, problematiza, poxa, a escola não ensinou a desenhar nas aulas de artes, mas de onde veio esse conhecimento? Por que que os desenhos animados, principalmente os animes, né, os mangás, eles influenciam a vida dos alunos? E aí o professor começa a fazer elogios àqueles desenhos, o aluno se sente motivado a seguir uma carreira artística ou né, trabalhar numa determinada empresa de design. Quando ele é reprovado, isso não vai te servir para nada, largue esses desenhos de mão, isso não te serve para nada, isso vai causar até uma baixa estima no aluno. Então, é necessário, por meio do currículo oculto, essa sensibilidade, né? Ter também todo o cuidado para não fomentarmos, né, um pessimismo escolar. Mas, ao mesmo tempo, vermos as potencialidades, né? Não é um otimismo romântico, mas, ao mesmo tempo, é despertar as potencialidades dos alunos. O professor, como intelectual transformador, supõe o reconhecimento de que as crenças, as condutas e os valores incorporados pelo senso comum muitas vezes estão a serviço da manutenção da ordem social e hierarquizado.
e aí justamente são ideológicos, né? Futuramente nós iremos adentrar mais nessa questão da ideologia e de que como esse currículo oculto, ele acaba, ao invés de quebrar os preconceitos ou de fazermos reflexões, ele acaba sendo engessado por essas ideologias, porque os professores também eles já estão cristalizados em um determinado ponto de vista, né? Eles não muitos, né, principalmente os mais antigos que nós encontramos, eles não estão muito abertos mais para as novidades, para os próprios conhecimentos avançados. Muitos já têm uma cristalização. Mesmo que eles façam mestrado, às vezes o discurso é o seguinte: como eu já li muita coisa durante a minha juventude, eu já não quis acrescentar mais nada de novo. Isso acaba engessando a vida do professor. Vocês lembrem lá do Sócrates, né? O que é que o Sócrates fazia? Colocava que ser filósofo é aprender todos os dias, né? Reconhecer a própria ignorância, reconhecer que a cada dia nós devemos aprender coisas novas. Aprender coisas novas é jogar o passado no futuro, jogar tudo o que nós aprendemos na lata do lixo. Na verdade, não. É percebermos que o conhecimento ele pode ser alargado, ele pode ser melhorado, ele não é estático. E aí nós temos uma imagem caracterizando um exemplo sobre o currículo oculto, que a professora manda o Chico Bento fazer uma redação. Né? E aí, claro, a professora deve ter dado um tema para ele fazer, mas veja só como o currículo oculto é essa capacidade de internalização dos valores, coisas que a professora não disse, mas que o aluno ele vai internalizando. Então, o Chico Bento, peraí, deixa eu ver como é que a professora age. Ela fala, muito bem, a professora grita comigo, né, ela está ali insatisfeita, a professora escreve em pé, a professora fala isso, fala aquilo, e aí vejam só a redação, como é que a professora reage, né? Que é redação, afessora. A afessora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A afessora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A afessora fica inscrevinhando na lousa o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A professora dá bronca na gente e manda não bronquear os outros. Eu acho que a professora não quer ninguém fazendo o que ela faz. Chico Bento, né? E a professora fica escandalizada, poxa. E ao mesmo tempo é a sensibilidade. Ora, o currículo oculto é tudo que o aluno vai aprendendo para além do currículo formal da escola. E aí ele vai, né, despertando essa sensibilidade. O Giroux, né? O Giroux, Henri, que é esse que está na foto aqui à esquerda, ele nos fala o seguinte sobre essa questão das ideologias, né, em todos os ambientes. A compreensão de como a ideologia funciona fornece aos professores uma ferramenta heurística para examinar com suas próprias visões sobre o conhecimento, a natureza humana, valores e sociedade, são mediadas através da suposição do senso comum, que usam para reestruturar suas experiências em sala de aula. Então, o professor deve ser convicto que a escola não é neutra, ela é permeada por ideologias, o próprio professor carrega também as suas ideologias, mas como é que ele pode fazer isso não ficar estático, mas estar em movimento constante, sendo problematizado? As suposições acerca da aprendizagem, relação professor-aluno, objetividade, autoridade escolar, etc., precisam ser criticamente avaliados pelos educadores. Nessa questão de autoridade, não é autoritarismo, né? Como conduzir os alunos ali para um desempenho mais eficiente na educação física. Então, quais são as estratégias que eu vou motivá-los? Uma brincadeira? Algo que eu possa fazer com que eles fiquem curiosos? Então, quais são as metodologias que eu vou utilizar? Né? A relação de professor-aluno, professor não como detentor de todo conhecimento sábio, que vem mais um mediador. Quais são as propostas que eu vou mediar para que surta mais efeito na coletividade entre os alunos? Né? Então, o Giroux, o Henri, ele vai justamente propor essa característica. Nós vamos ver até uma bibliografia do livro dele, muito interessante. E o mesmo continua dizendo o seguinte: as atuais estruturas da maior parte das escolas
isolam os professores e eliminam a possibilidade de uma tomada de decisão democrática e de relações sociais positivas. As relações entre os administradores escolares e o corpo docente. Quem são os administradores? Os secretários, diretores, coordenadores pedagógicos. Então, eles ficam de um lado. Os professores ficam de outro, né, que é o corpo docente. Com frequência, representa os aspectos mais prejudiciais da divisão do trabalho, a divisão entre concepção e execução. Então, o coordenador pedagógico, junto com os diretores na parte administrativa, fazem as elucubrações, né? As concepções. Tem que ser assim, aí joga na bola dos professores. E aí os professores não são repetidores, né? Apenas de executar. Eles devem problematizar, por isso que a ação deve ser conjunta. Tal modelo administrativo é aviltante para os professores e também para os alunos, porque os professores recebem a carga, não entendem nada, passam para os alunos, né, fica jogando de batata quente. E os alunos também acabam não entendendo nada, passa-se o ano, e aí o que é que se aprendeu, né? O que é que de fato significou? Se quisermos levar a questão da escolarização a sério, as escolas devem ser um lugar onde as relações sociais democráticas tornem-se parte das experiências vividas. Então, é muito importante trazer as experiências dos alunos, como no caso, a questão dos desenhos. Por que esses desenhos que os alunos fazem não podem cair em questões de prova? Ou então, alguma frase que o aluno fez, né, alguma parte da redação, não pode cair num texto de um simulado da própria escola. Isso vai fazer com que ele se sinta valorizado e, ao mesmo tempo, vai despertar a curiosidade e a necessidade de escrever mais para a própria escola, né, de contribuir com o espaço escolar. O quarto ponto, né, já chegamos aí quase na parte reflexiva final do nosso conteúdo, sobre a questão dos professores reflexivos e a escola reflexiva, né? Não adianta os professores terem essa vontade se a escola não colabora. Então, são os dois, a escola, né, o corpo administrativo, juntamente com o corpo dos professores. Os professores seriam intelectuais formadores ou apenas técnicos? Aí fica a pergunta, né? Nós vemos aí diversas possibilidades. Vocês que saíram recentemente do ensino médio para o ensino superior, vocês podem se perguntar, e aí? Houve mais técnica, houve mais transformação, houve algum projeto social que eu desenvolvi que melhorou também as condições existenciais da escola? E aí temos alguns autores que nos ajudam a problematizar ainda mais, o Donald Scholl e o Henri Giroux, que nós vimos até algumas citações dele. Temos o suíço Pierre Perrenot, que tem esse livro Avaliação. Esse Pierre Perrenot, ele foi um grande influenciador do método Paulo Freire, né? Hoje se tem umas críticas aí sobre o Paulo Freire, principalmente ao dizer que o motivo do insucesso escolar é dado ao método Paulo Freire, o que é um erro, porque o Paulo Freire ele tem um método de desenvolvimento educativo com jovens e adultos, né? No período da década de 60, ele consegue um sucesso a partir da realidade que os alunos estavam inseridos. Então, ao invés da gente pegar aquelas cartilhas do processo de alfabetização e falar de objetos que não tem na nossa realidade, o Paulo Freire pega os objetos da realidade, tijolo, a espátula do pedreiro, né? Então, se era uma educação para jovens e adultos, era justamente das profissões que eles trabalhavam, o pedreiro, né, o mecânico, então diversas profissões, o eletricista, e aí o Freire vai colocando isso no quadro, e aí as pessoas vão vendo a proximidade a partir da relação de trabalho, ótimo. Mas, quando surge a ditadura militar em 64, o Freire é exilado, então as escolas não têm uma influência, né, do Paulo Freire. Na verdade, se tem um ensino tecnicista, como nós vimos, né, e depois uma necessidade de aperfeiçoamento a partir da LDB em 96. Agora, em 2022, nós temos aí a nova perspectiva, que é a da BNCC, né, que aí nós só podemos colher os frutos depois que se passar toda essa trajetória, né, os primeiros que entrarem, quando eles se formarem daqui a alguns anos. O Paulo Freire, tem influência desse Felipe Perrenot.
E nós temos também a portuguesa Isabelle Alarcão, também que vai falar dessa necessidade de propormos e repropormos a partir de uma reflexão ou de uma sociedade ou uma escola democrática. E aí ela nos diz o seguinte, essa senhora de idade, né, que está ali no canto inferior direito, ela nos diz o seguinte, a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central nessa conceptualização a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente, flexível, situada e reativa. Então, o professor, quando se chega em determinada escola, não é apenas absorver o currículo e dar sua aula ali de 40, 50 minutos, e aí como se fosse uma receita de bolo, despreocupado com a realidade escolar. Mas, ao mesmo tempo, quando se vê os vários problemas que as escolas passam, então ele tem uma atitude criativa, uma atitude reflexiva e uma atitude reativa, de reação, de dizer também, olha, vocês propõem, eu também proponho, e assim nós podemos crescer de forma conjunta, né? Tanto a sociedade dos docentes, claro, né, dos professores, e também dos discentes, dos alunos. Ao mesmo tempo, perceber que quando nós falamos de professores, não existe uma união, né? Se existe a greve dos professores do Estado, por exemplo, os professores das universidades, eles não se unem, os professores do ensino básico não se unem, os professores da escola particular também não se unem. Então, nós percebemos que existe uma variedade também de professores e também de áreas distintas. Acho que vocês do bacharelado de educação vocês tiram um documento, né, depois que vocês se formam, tem um tipo de um sindicato que assegura todas as leis, né, de salário e etc., né, os benefícios que vocês têm. Mas, por exemplo, nós, filósofos, historiadores, já não temos esse documento, já fica um pouco solto a nossa profissão. Embora houve, claro, a profissionalização do historiador, que é bem recente, né? Eu tirei a minha carteirinha nesse ano, né, que eu sou formado em filosofia e história, mas a de filósofo não existe, por exemplo. Já nos profissionais de educação física, já tem há um bom tempo, né? Esse paradigma funcionaria melhor caso não se reduzisse à formação individual do professor, mas se ampliasse para a formação situada no coletivo dos professores, no contexto da sua escola. Então, a Isabel Alarcão está dizendo o seguinte, olha, nós seremos formados para diversos contextos. Ao chegar nesse contexto, abrir os olhos para esse contexto, começar a problematizá-lo e sair dessas rupturas engessadas que a escola já se faz, procurando, claro, sempre uma visão democrática, né? E por isso que na imagem tem ali os professores, né, sendo instruídos, mas eles não estão sentados nem em fileiras mais, né? As fileiras na sala de aula, né, as carteiras enfileiradas, esses professores estão de forma redonda, né, numa mesa redonda, onde depois da apresentação eles podem sentar em conjunto e repensar as melhores formas de desenvolvimento, de aplicação mais democrática. Isso é fácil? Não é fácil, né? Muitas das escolas já estão engessadas num modelo único de se seguir, né? Muitos dos professores também que vão querer sair da caixinha, por assim dizer, e não é nem sair da caixinha, mas repropor e colocar novas ideias, eles serão também, de certa forma, mal vistos, né, pela comunidade escolar, no sentido de que quando você está no estado de conforto, na zona de conforto, nós não queremos ser perturbados, né? Então, é claro que existirão também perseguições. E aí nós lembramos do Sócrates. O Sócrates, os sofistas e a sociedade estavam na zona de conforto. Ele foi inquietar, né, foi querer tirar todo mundo da zona de conforto, e aí recebeu a punição que foi a morte, né? O Sócrates acaba sendo punido pela sociedade. Então, nós temos atividades de engajamento dos professores nas instituições representativas. Por exemplo, essa atividade de engajamento ela é muito visível na universidade, porque a universidade ela preza pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão.
né, a extensão, os cursos, as palestras, a pesquisa, os artigos científicos também, a verificação prática das ideias que vocês estudam. Então, nós temos ensino, pesquisa e extensão. Esse engajamento, ele é altamente necessário. Então, por isso que eu digo, olha, frisem muito bem isso no processo formativo universitário, para que quando vocês voltarem às escolas e até à própria universidade, tenho certeza que muitos de vocês podem, né, chegarão a ser professores da universidade, da UESP e também de outras universidades, sempre propor essa questão de engajamento, discussão dos problemas do cotidiano, né, os problemas mais diversos que nos assolam, ainda mais agora que nós estamos em um processo de fragmentação econômica, né, a inflação lá em cima, os objetos muito caros, né, a moeda real se desvalorizando, consequentemente o número de desemprego também, o número de assaltos, né, o número de violência que acontece, o aperfeiçoamento profissional, é necessário que quando se terminar, né, já terminando a graduação, vocês já olhem para frente. Opa, qual instituição me oferece uma especialização? Qual o professor aqui dessa disciplina que eu já vou colando nele para fazer um bom projeto de mestrado? E aí você vai fazendo esse aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento que não é apenas universitário, né? Você vai desenvolvendo academicamente, e um aperfeiçoamento nas escolas, nos ambientes que vocês estiverem. Ora, a escola, gente, não é um lugar estático, ela é um laboratório de pesquisa, né? Quantos de vocês podem voltar à realidade escolar e desenvolver excelentes artigos científicos através das práticas lá com handebol, com futebol, com as diversas modalidades de esporte que vocês podem fomentar nessas escolas. E a melhoria na qualidade da educação, vendo as propostas do governo, vendo as propostas já institucionalizadas pelo sistema, e, ao mesmo tempo, com a sua própria prática docente, vendo como essas características podem ser desenvolvidas em uma qualidade cada vez maior e também mais assertiva, né? No sentido assertivo aqui, se você sensibiliza um aluno, né, tem uma classe de 200 alunos, mas, ora, se você conseguiu atingir um aluno, despertando a consciência, você já fez um grande trabalho, porque aquele aluno vai despertar outro e outro e outro e outros, né? E dos 200, com certeza chegará o processo de maturação, né? O processo que cada um vai desenvolvendo a seu tempo e também a seu modo. E aí, para não concluir, já finalizando esse momento, né, esse momento que nós vamos verificando sobre a prática docente, nós percebemos que isso é um processo longo, é um processo que não tem como você dizer, já vou conseguir, já está aqui a receita de bolo formada, as escolas já estão perfeitas. Não, ainda mais com a implementação da BNCC, quando vocês voltarem às escolas e também trabalharem em outros locais, vocês perceberão que a sociedade está em mudança. As pessoas já estão em um processo de maturação e a sociedade ela vai se desenvolvendo economicamente, politicamente, de diversas formas, é heterogênea. E aí você está inserido nessa sociedade também, né? Então, há ainda muito que se discutir, né? Existe ainda muito que se discutir e implantar no corpo da formação dos profissionais de educação. O currículo, melhores salários, estrutura física. Então, há ainda muito que se discutir e também implementar, principalmente pela força que não depende apenas do professor, a força do governo, né, das instituições econômicas, do MEC, por exemplo, também, da profissionalização continuada do professor, implementar no campo da formação profissional de educação. Ainda carrega-se a visão pragmática, que prevalece na busca de um profissional técnico em detrimento de um educador intelectual transformador. Principalmente as escolas mais cristalizadas, mais tradicionais, elas vão seguir sempre essa questão. Nós precisamos de um técnico, né, um técnico que vai dar a sua aula, vai cumprir os horários, vai cumprir o currículo, vai colocar as presenças e as faltas nos alunos, colocar as notas e ir embora. Isso é o técnico. Mas é necessário refletirmos no século XXI a questão de sermos intelectuais transformadores. E é claro que aqui vem uma contraposição. Muitas das escolas,
não querem, né, não quererão também esse intelectual transformador que vai também tocar o dedo na ferida, né, que vai problematizar e que vai querer um espaço mais democrático, mas ao mesmo tempo vai perceber que a escola, né, só tem a crescer com esses intelectuais transformadores. E aí, para finalizar, essa necessidade de uma formação continuada. Como eu já salientei para vocês, essa formação continuada se dá de dois momentos. Primeiro, vocês se inserindo nas escolas com todos os projetos que a escola já tem, né? Chão da escola, o Mais Educação, enfim, todos os projetos que a escola fala de formação continuada, né? Isso vai gerar certificados, mas o objetivo é a aprendizagem, que é o mais significativo. E o segundo é vocês olharem para frente, né? Sempre que nós conseguimos um objetivo, nós devemos olhar para frente. Ora, terminei aqui minha graduação, já estou olhando aqui como é que eu vou fazer um mestrado, como é que eu vou fazer um doutorado e etc. Né? Ainda mais em tempos que nós estamos vivendo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente está acontecendo, né, o processo seletivo para professores do Estado. Coisa que há décadas atrás, quem tinha um pouco de leitura, não precisava ter nenhum diploma, já tinha emprego garantido nas escolas. Por isso que houve a criação do PAFOR, para que essas pessoas tivessem uma complementação pedagógica e aí conseguissem o seu diploma. Hoje, atualmente, quando nós vemos lá o processo seletivo, ou seja, vale 1 ano de contrato, aí para as escolas públicas, nós vamos olhar o currículo desses professores, em grande parte já tem mestrado, então o desemprego está em alta, e aí as pessoas já têm doutorado, mestrado, e ao mesmo tempo o mercado de trabalho está cada vez menor para os professores. Então a necessidade de complementação e de atualização do currículo constante, né? Acho que algum outro professor, nas metodologias da vida, vão falar para vocês já criarem o currículo Lattes, que é um currículo que é um leão, que você tem que alimentar constantemente. Todo certificado que vocês conseguirem na universidade, coloquem no currículo Lattes, porque toda oportunidade de emprego, né, a grande maioria de concursos de oportunidade de emprego, eles vão dizer, ó, cadê o seu currículo Lattes? Cadê os seus certificados, né, durante aí os 5 últimos anos da sua formação, então da sua experiência profissional. E também a própria universidade, ela exige aí uma carga de horas complementares. Se eu não me engano, são 200 horas, que para além das disciplinas que vocês cursam, vocês têm que ter essas 200 horas, né, de cursos que vocês participaram, de palestras que vocês fizeram, né, de eventos que vocês também organizaram e participaram, de artigos que vocês escreveram. Então, mesmo no primeiro período, mas já é necessário olharmos, né, com essa visão de futuro, de crescimento, né, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E assim eu encerro, né, com as referências bibliográficas. Primeiro, a Isabel Alarcão, nessa portuguesa que nós vimos. É um livro muito interessante, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Não adianta professores inovadores se a escola ainda está engessada. A Maria Lúcia de Arruda Aranha, que está lá na nossa ementa, né, no nosso plano de curso, Filosofia da Educação, que nos ajuda a perceber a necessidade de entendermos o que é um profissional educador. Temos a Amélia Franco Santoro, né, Pedagogia como Ciência da Educação, né, então a pedagogia vai rompendo com o senso comum e com as ideologias vigentes, e também o Giroux, ou Giré, né, Henri Giroux, os professores como intelectuais, rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem, Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. Então, assim, eu encerro a exposição da aula de hoje, e agora nós abrimos aí para o espaço para perguntas, para as considerações do que vocês anotaram, né, do que vocês refletiram sobre o processo educacional. Tenho certeza que vocês lembraram também das escolas, dos modelos de educação que vocês já passaram, os professores. Por isso que eu pedi para vocês, nesse primeiro momento da atividade, da nossa primeira atividade, vocês fazerem esse processo de lembrança. Quem me motivou para esse curso? Como é que era a estrutura da escola? Quais os pontos ainda que precisavam melhorar?
os aspectos físicos, a escola às vezes não tinha um ventilador, né, a escola era precária, nem sempre teve alimentação, os livros, enfim. Quais eram os aspectos positivos, né? Então, já se tinha os data shows para produzir slides, já se tinha pelo menos uma reflexão sobre as tecnologias, a escola promoveu excursões para São Raimundo Nonato, por exemplo, para conhecermos as pinturas rupestres, para entendermos as pinturas rupestres que estão desprezadas aqui em São José do Piauí, promoveu, então, passeios, excursões. Então, era para para vocês colocarem de forma bem simples pontos positivos, né? 5 pontos, 4 pontos positivos e pontos que podem ser melhorados. Que quando vocês voltarem às escolas, né? Como solucionar esses problemas, né? Escrevendo um ofício, pedindo à Secretaria de Educação melhores recursos, né? Como é que nós podemos ver um meio adequado social para fazer uma melhoria quando voltarmos, né, a exercermos a prática docente, voltarmos como professores para exercermos a prática docente. Então, eu encerro por aqui, e aí fica agora o espaço para as questões. Eu vou desligar aqui a gravação para ouvi-los. Agora eu preciso ouvi-los, porque eu não sei se vocês, se o áudio estava bom, se a imagem estava boa também, né? Deixa eu só tirar aqui do processo de slides, né? Estou apresentando. Aliás, alguém tem alguma pergunta sobre algum slide, que aí eu posso colocar em tela e vocês comentarem alguma imagem que chamou mais atenção. Tem o bate-papo, né? Acho que alguém está escrevendo no chat. Deixa eu ver aqui. Então... Esses livros são relativamente antigos, porque hoje em dia se tem uma escola engessada. Ramon, quais livros das referências você está falando? Mesmo com a cara. Ah, sim. Quais livros? Os das referências, exatamente. Assim, esses são alguns intelectuais que problematizaram a escola, dizendo que a escola pode avançar, né? E um dos meios de avançar é sair desse engessamento, né? De estar tudo pronto e acabado, mas de fazer da escola ser mais democrática. São autores contemporâneos, na verdade. Tanto a Maria Lúcia de Arruda Aranha, né, e os outros autores que estão lá. Tranquilo? E assim, outra coisa, né? Muitos dos professores tiveram acesso a esses livros também na sua formação, mas às vezes acaba se esquecendo, acaba se engessando nas estruturas das escolas. Então, se esquece esse ar, né, que a escola deve ter, esse respiro. Mais alguém, gente? Se alguém quiser ligar o microfone para perguntar, não precisa nem aparecer na câmera, mas só perguntar. Agora o espaço é de vocês.